Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Seja bem-vindo, Luiz. Um bom dia para você. Hoje o assunto é a inflação americana, mas também que pode afetar o Brasil, né, Luiz? Com certeza, Cláudia Barto. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está na hora o Mercado Financeiro pegando fogo hoje com esse assunto da inflação americana. Veio um dado positivo, referendando o otimismo no mercado global nos últimos dias. E aqui no Brasil temos uma encrenca envolvendo as americanas. As ações estão despencando. Na verdade, o leilão de abertura das ações americanas já dura mais de 1 hora e a gente não tem ainda o resultado final. Por quê? Todo mundo está tentando vender as ações devido ao rombo de 20 bilhões de reais que foi descoberto no balanço da empresa, o que gerou a renúncia do seu presidente. Daqui a pouquinho a gente explica melhor essa história. Vamos para o telão para a gente poder começar conferindo aqui, começando primeiro com o setor de serviços, que hoje teve um dado importante divulgado pelo IBGE. Vamos lembrar que o setor de serviços é o maior setor da economia, que gera 70% de todo o PIB. Ele vem estagnado no mês de novembro. Depois de uma queda de 0,5%, estagnou no mês de novembro. Não é uma boa notícia, mostra que a economia está desacelerando. Lembrando que ontem aqui no mercado financeiro nós mostramos um recuo do comércio, do varejo, e a indústria também não está indo bem. Portanto, já há um impacto de toda a alta de juros da economia desacelerando o PIB. O PIB que foi bem o ano passado, crescimento aí em torno de 3%. Ainda não temos o dado oficial, mas certamente esse ano vai ser um ano de crescimento econômico bem menor. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses. Repare como o setor de serviços está perdendo força. No auge, aqui no mês de março, crescia 13,6% ao ano. No acumulado em 12 meses, veio perdendo fôlego, perdendo, está em 8,7%. Claro que 8,7% não é um belíssimo crescimento. Aliás, é esse número que explica como é que o Brasil conseguiu crescer 3% do seu PIB no ano passado, graças ao setor de serviços, que foi o setor que mais apanhou durante a pandemia, que eu sempre digo aqui, o setor de serviços depende do contato entre as pessoas, o contato entre o prestador de serviço e o cliente. Então, obviamente, na pandemia, com o lockdown, foi o setor que mais apanhou. Com a reabertura da economia, é o setor que mais cresce, 8,7%. Próximo gráfico, mercado financeiro. Hoje aqui no Brasil, depois de 6 pregões consecutivos de alta, Ibovespa hoje abrindo em baixa de 0,89% aos 111.518 pontos, impactado principalmente por essa notícia ruim das lojas americanas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Próximo gráfico, bolsas globais. Nós temos na Europa um dia positivo, porque a inflação americana veio menor do que o previsto. Aproveito para dar o dado oficial: deflação no mês de dezembro, portanto queda de 0,1%. O mercado esperava estabilidade e no acumulado do ano, fechamento de 2022, inflação americana de 6,5%, o que representa uma queda em relação a novembro. A inflação estava em 7,1%, caiu para 6,5%. Claro que 6,5% de inflação em dólar é muito alto para os padrões americanos. Aliás, é uma inflação mais alta do que a brasileira no ano passado, mas representa um alívio, uma trajetória de queda da inflação americana. Por isso que as bolsas europeias estão todas em alta: Frankfurt 0,22%, Reino Unido quase 0,5%, Paris 0,40%, Madrid 0,73%. Na Ásia também tudo no azul: Xangai quase estabilidade, né? 0,05%, Tóquio 0,01%, Hong Kong 0,36%. Aqui nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, o fechamento de ontem foi positivo. Porque ainda não abriu, o pregão de hoje vai abrir às 11h30 pelo horário de Brasília, mas o índice futuro da Bolsa Americana aponta uma abertura em alta de 0,5%, ou seja, os investidores estrangeiros e americanos e europeus, enfim, do mundo inteiro, estão aliviados com esse dado positivo da inflação americana. E por fim, o último gráfico, dólar caindo 0,84%. Aliás, o dólar vem caindo bastante aqui no Brasil, R$ 5,13. O euro em queda de 0,52%, R$ 5,54. Bitcoin ganhando 1,19% aos 18.139
pontos. Enfim, são muitos assuntos agitando o mercado financeiro hoje e tem o caso também das lojas americanas. O que aconteceu de forma bem resumida? Ontem, após o fechamento do mercado, a empresa divulgou um comunicado reconhecendo um rombo de 20 bilhões de reais nos seus balanços. Mas não deu detalhe qual é a origem desse rombo. A gente não pode afirmar que seja uma fraude, que seja um ato ilícito, que seja um descuido. O fato é que o número é tão grande, 20 bilhões de reais, que gerou a renúncia do presidente Sérgio Rial. Presidente esse que tinha acabado de assumir no começo do ano. Ele tinha pouco mais de uma semana no cargo de presidente. O Sérgio Rial ficou muito famoso porque presidiu o Santander durante muitos anos. Ele tinha assumido a Lojas Americanas para fazer uma transformação na empresa. Desde que ele assumiu, as ações tinham subido mais de 20%. Ou seja, o mercado acreditava que Sérgio Rial poderia fazer um belo trabalho nas Lojas Americanas, mas quando ele viu o tamanho desse rombo, ele falou, tô fora, renunciou e junto com ele saiu o diretor financeiro. Portanto, quem tinha ações das Lojas Americanas ontem não dormiu essa madrugada, porque sabe que vai perder muito dinheiro e acordou hoje tentando vender. Já temos 1h30 de pregão no Ibovespa, quase 1h30, e até agora nós não sabemos qual é o valor das ações das Americanas, porque a B3, numa ação prudente, ela vai prolongando esse leilão até que o mercado se acalme e encontre um preço justo para essa ação. Muito bem, nós temos aqui nos estúdios da Jovem Pan News um convidado, Rodrigo Antunes, ele que é economista e fundador da Japi Capital. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos os telespectadores. Rodrigo, começando com esse assunto das Lojas Americanas, que maluquice isso, hein, Rodrigo? Pois é, ontem à noite, por volta das 19 horas, 18h30, 19 horas, foi emitido esse comunicado, né, junto à CVM, junto à Bolsa, dizendo sobre essa inconsistência nos balanços das Lojas Americanas. Pois é, estamos aguardando o término do leilão. Se o resultado sair ainda durante o programa Mercado Financeiro, a gente anuncia para você. Rodrigo, há pouco comentei a inflação americana, um alívio. Ela veio uma queda em dezembro de 0,1%, portanto deflação, e no ano um alívio passou de 7,1% para 6,5%. Queria que você analisasse qual é o impacto disso nas futuras decisões do Fed, o Banco Central Americano, em termos de juros. Será que o Fed não vai precisar pesar muito a mão na taxa de juros? Bom, Luiz, no último comunicado do Powell, ele comentou que, se for preciso, ele vai fazer de tudo o que for necessário para debelar a inflação. Porém, com esse dado que acabou de sair, eu acho que o Banco Central Americano deve tirar um pouco o pé dessas altas de juros, talvez ali o 0,25, mas não quer dizer que ele não está monitorando o controle dos preços. Vamos lembrar que no ano passado, o Fed, Banco Central Americano, fez 4 altas consecutivas de 0,75 ponto percentual nos juros americanos. Daí, na última reunião de dezembro, ele reduziu o ímpeto e fez uma alta de 0,5 ponto percentual. E o grande debate é qual será a intensidade da próxima alta agora em fevereiro. Será que ele vai manter 0,5 ponto ou vai reduzir o ritmo para 0,25? O Rodrigo acabou de dizer que provavelmente, diante de uma inflação mais calma, ele pode reduzir esse ritmo para 0,25 ponto percentual. Rodrigo, nesse contexto, dá para a gente vislumbrar a partir de agora dias positivos para a Bolsa de Valores no Brasil, no mundo, ou ainda é muito cedo, porque tem muita incerteza ainda circulando na economia? Olha, Luiz, eu acho que ainda é cedo, tá, para a gente realmente virar a mão, entrar num canal aí, numa tendência de alta. Acho que o mercado ainda vai avaliar se realmente vem o 0,25, se vier o 0,25, qual vai ser o impacto disso na economia americana, né? Agora, tem vários analistas afirmando que a recessão lá deve acontecer, né? Se não for no primeiro trimestre, talvez no segundo trimestre desse ano. Então, a ideia agora é monitorar e observar aí qual vai ser a próxima decisão do Fed. São 11h27. Até agora não temos o valor da ação da Americanas, que ontem fechou cotada a R$12, mas a gente tem um termômetro. Tem uma ação de uma outra empresa de varejo, a Magalu, que não tem nada a ver com essa história do rombo de 20 bilhões, e a ação da Magalu cai hoje 8%. Então, olha o termômetro. Se a ação da Magalu, que tem nada a ver com a história da Americanas, está caindo 8%, imagine qual será o tombo das ações das lojas americanas. Rodrigo, eu queria olhar agora um pouco para o Brasil, né? O ano passado, eu mencionei, o Brasil cresceu em torno de 3% no seu PIB.
O setor de serviços, a gente mostrou há pouco, está estagnando, está perdendo ímpeto, ele que foi o grande motor da economia. O varejo começa a sentir os efeitos dos juros e a indústria também procura um caminho melhor. Isso dito, dá para afirmar que esse ano vai ser um ano de baixo crescimento econômico aqui no Brasil? Veja, Luiz, assim, são várias frentes para se analisar, né? Realmente o serviço foi o que sustentou aí a nossa economia o ano passado, em virtude de tudo que você falou. Agora, eu acho que o que vai depender muito da nossa economia é justamente o quesito fiscal que o governo vem falando, né? A gente percebeu ele criticar o teto de gastos, mas não apresentar ainda um novo arcabouço fiscal. Eu acho que isso é que vai dar maior credibilidade a partir do momento que ele apresentar algo que o mercado entenda que faça sentido e respeite as contas públicas. Isso é que vai dar o termômetro para a gente saber se o investidor vai voltar para o Brasil e voltar de maneira na economia real, gerando emprego, gerando impostos e etc. e tal. Não dá para esperar do governo 6 meses para desenvolver esse arcabouço fiscal, como foi dito aí no início do ano, né? Eu acho que isso aí ele tem que entregar de uma maneira mais rápida, né? E eu acho que é isso que vai ser o termômetro do crescimento econômico do Brasil no próximo ano. Aliás, está prevista hoje, às 2h30 da tarde, pelo horário de Brasília, está previsto um anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com algumas medidas tributárias. A gente vai acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan News. Rodrigo, rapidamente para a gente encerrar a entrevista, nesse contexto de muita incerteza, com juros altos e bolsa ainda oscilando, como é que vocês estão orientando os investidores? Diversifica, fica mais em renda fixa, fica mais em bolsa? Qual é a melhor orientação? Sem dúvida nenhuma que quando existe volatilidade, a ideia é sempre procurar algo mais estável, né? A renda fixa nos apresenta alternativas um pouco mais estáveis, né? Então, a gente tem orientado os nossos clientes lá na Japy para realmente diversificar. Essa é a premissa básica dos investimentos. A gente sabe que tem investidores que são mais agressivos e querem correr um pouco mais de risco. Então, existem oportunidades boas na renda variável também, né? Eu acho que renda variável, se a pessoa for bem orientada, ela consegue ganhar dinheiro aí ao longo prazo, né? Então tem empresas baratas em termos de valuation e que faz sentido entrar, mas num contexto geral, volatilidade, menos a ideia aí para menos risco, e menos risco é renda fixa. Muito bem, Rodrigo Antunes, economista e fundador da Japy Capital, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Rodrigo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Agradeço, Luiz, agradeço a todos os telespectadores e aos investidores que nos acompanham. Obrigado. Muito obrigado. E para encerrar o mercado financeiro, uma informação que interessa a milhões de empreendedores no Brasil. Para você que tem uma empresa no Simples Nacional ou pretende abrir neste ano, atenção, porque termina agora, no dia 31 de janeiro, o prazo para você se enquadrar nas regras do Simples. Acompanhe a reportagem de Daniel Lian. As empresas que querem aderir ao Simples Nacional em 2023 devem correr, porque tem até o dia 31 de janeiro para realizar a escolha. Assim que a opção é deferida, o efeito contábil passa a vigorar a partir do primeiro dia do ano calendário. O diretor executivo de um escritório de contabilidade, Richard Domingos, indica que empresas que foram excluídas do modelo podem retornar ao benefício. As empresas que já estavam na condição do Simples Nacional até dezembro de 2022, elas estão automaticamente optantes pelo regime em 2023. Né? Tem que ficar muito atento que muitas empresas foram excluídas por problemas cadastrais ou por problemas de débitos fiscais ao longo de 2022. Essas empresas que foram excluídas do sistema do Simples Nacional durante o ano de 2022, elas poderão voltar ao sistema do Simples Nacional em 2023, desde que ela regularize as suas condições impeditivas até a data da formalização, que é 31 de janeiro de 2023. É importante que as empresas fiquem atentas, porque nem sempre pode ser vantajoso aderir ao Simples Nacional, pois, dependendo do cenário, pode haver um aumento da carga tributária, apesar da simplificação dos trabalhos e das rotinas. O empresário ele tem que participar dessa decisão, né? Não basta só o contador fazer as contas para saber qual regime tributário é o melhor. Até porque
a análise que é feita com base em dados pretéritos, dados que já aconteceram. Então, o empresário ele tem que contribuir com as previsões de faturamento, as previsões de custo, de despesas para o ano de 2023. Então, fazendo um ajuste naquela base de informação para que o contador consiga fazer uma análise, um cálculo mais preciso de acordo com o que haverá de acontecer em 2023, né, para buscar nesse formato qual que é o melhor regime tributário para esse ano que está nascendo agora. A dica é não deixar para a última hora possíveis ajustes. O programa é bastante atrativo na maioria dos casos. O atual teto de faturamento para se enquadrar no Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões por ano.